vamos fazer um simpósio sobre a resolução CFM 2323, que rege sobre as atividades do médico do trabalho. O Dr. Eduardo Sá é quem vai coordenar essa mesa. Bom dia a todos. Agradecemos pessoalmente, na figura do Dr. Leandro, poder estar aqui com vocês, discutindo a resolução 2323, que é muito importante, bastante recente. E vamos começar o nosso debate sem muita perda de tempo. O nosso apresentador inicial é o Dr. Mário Jorge Tchuia. A resolução, pontuei algumas coisas, tá, na resolução. Obviamente, eu poderia criticar ou analisar artigo por artigo, mas eu pontuei algumas coisas. Esse inciso 4º do artigo 3º, notificar formalmente o empregador quando a ocorrência da suspeita de acidente ou doença do trabalho, para que a empresa proceda à emissão de comunicação de acidente de trabalho, devendo deixar registrado no prontuário do trabalhador. Isso me comprovou e, né, solidificou a noção de que médico não sabe escrever. Então, e, de novo, a palavra de Sócrates. Nós precisamos saber exatamente do que nós estamos falando. Gente, há suspeita de acidente? Acidente ou tem ou não tem. Desconheço uma situação que o médico vai fazer uma suspeita de acidente de trabalho. Tá? Então, está mal redigido. Ok? Poderia ser suspeita de doença do trabalho. Mas então não existe doença profissional? Só existe doença do trabalho. Vamos prosseguir. Notificar formalmente o empregador da doença do trabalho. Isso não é quebra de sigilo? E quando me é permitido quebrar o sigilo? Por consentimento do paciente, por dever legal ou por motivo justo. Óbvio que nessa situação, tá? Ok? Dever legal não existe, porque o dever de comunicação de acidente de trabalho é do empregador, é da empresa, não é do médico. Motivo justo? Talvez possa ser um motivo justo. Afinal de contas, tá? Com isso eu posso garantir um benefício previdenciário acidentário para quem teve uma doença ocupacional. Óbvio que o consentimento, eu duvido que algum médico do trabalho tenha pedido consentimento do trabalhador para comunicar a ocorrência de doença ocupacional. Duvido. Por quê? Nós somos mal informados. Óbvio que o trabalhador vai dar o consentimento, porque ele criou-se, né, uma expectativa de que é direito do trabalhador ficar doente de forma ocupacional. É quase um orgulho. É engraçado isso. Porque é direito do indivíduo ficar doente de maneira ocupacional. Isso é um privilégio, aparentemente. Mas vamos ver a contrapartida. Aí eu vou começar a pensar como perito. Tá? Existe um artigo anterior, tá, que fala assim, para estabelecimento nexo causal, o médico que atende o trabalhador tem que levar em consideração história clínica, não sei o quê, e o quê? Dados epidemiológicos do posto de trabalho, onde tenha, né, ocorrido outros casos. Muito bem. Você levou em consideração, mas você mudou alguma coisa do seu PSMSO, do seu PPRA, já que epidemiologicamente aquele posto de trabalho está doente, está gerando doentes? E eu, se fosse fazer alguma coisa em termos de perícia, seja civil, trabalhista, tá, ou penal, eu ia pedir, sabe o quê? PCMSO e PPRA dos 2 últimos anos da empresa. Para ver qual a providência que o médico do trabalho tomou diante de uma realidade que ele constatou. Não é um nonsense? Esquisito. Muito esquisito. Né? Então, veja. Só para fins de gosto. E eu acho que, doravante, em que pese, né, tem esse interesse do trabalhador em relação, né, que seja emitida a comunicação de acidente de trabalho, seria de bom tom
tá certo? Reduzir a termo isso e falar assim, olha, eu autorizo que você notifique para fins de comunicação de acidente de trabalho, porque é para fins específicos, não é para outros fins. Tá? E ele assina. Você faz uma coisa correta sob o ponto de vista do direito e sob o ponto de vista ético e técnico também. Né? Aí vem a outra coisa. Né? Realizar, é vedado ao médico, né? Realizar exame médico ocupacional com recursos da telemedicina, sem o exame presencial do trabalhador. Exame médico ocupacional é só exame do trabalhador? Existem indicadores biológicos, existem exames complementares, existe análise de posto-trabalho. Então, uma visão extremamente reducionista. Reduzir, tá? Um instrumento que é, tá, irreversível, vai ser implantado, já está implantado a telemedicina. Agora, o que nós precisamos é adequar em que situações que podemos nos utilizá-los. Ora, hoje, quantos exames são laudados fora do país? O médico está laudando, viu o paciente? Sabe quem é o paciente? Isso tem importância? Isso tem importância? Perguntaram para o trabalhador se ele quer ou pode fazer avaliação por telemedicina? Ou é um comando único? Essa época já foi, época paternalista, que o médico é o paizão, comanda tudo. Hoje, pelos princípios da bioética, o paciente também tem autonomia, não é só autonomia médica. Obviamente, em termos de vínculos trabalhistas, ele subordina as normas trabalhistas. Ele não escolhe o médico do trabalho. É imposto a ele o médico do trabalho. Não adianta ele querer falar, não, eu não quero esse médico. Não? Porque a lei determina que existe um médico do trabalho responsável por isso. Então, é uma subordinação, é um pouquinho diferente. Não? Provavelmente, depois vai surgir outras perguntas, nós só estou abordando uma. Emitir asos sem que esteja familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que será exposto cada trabalhador. Por enquanto, não vou comentar nada sobre isso. É só para um lembrete. É só um lembrete. Porque o próximo artigo que eu destaquei, né, porque eu acho aí que são as coisas que mais repercutiriam no meio dos médicos do trabalho, né? Artigo 7º. Na situação em que o trabalhador expatriado esteja impossibilitado de retornar ao Brasil para a realização de exames médicos ocupacionais, ao médico do trabalho responsável pelo PCMSO, caberá acompanhar virtualmente em tempo real a realização presencial do exame clínico, físico e mental por médico do outro país na modalidade de intercursos e emitir auso. Olha que impropriedade. E eu emito um documento oficial chamado Atestado de Saúde Ocupacional sem ter praticado o ato profissional. Isso contraria frontalmente o artigo 80 do Código de Ética Médica. Emitir documento, tá certo? Sem ter praticado o ato profissional e que seja tendencioso ou não contenha a verdade. Nossa Senhora, uma resolução do Conselho Federal sair nesse tom, eu acho grave. Que pior, o médico que fizer isso, acompanhando, tá? Ele está fazendo exercício ilegal de profissão em outro país. Ele não tem registro para fazer atos médicos em outro país. Vamos inverter a situação. Um médico de outro país tem um trabalhador aqui, examina online. Será que o CFM e o CRM vai deixar? Não deixa. Porque se você não tiver registro no conselho, não está habilitado ao exercício profissional. Pode ser até médico. O título de médico eu não posso tirar. Entretanto, autorizar ou não o exercício profissional é função do conselho. Né?
Muito bem. Vou deixar por aqui, para ser breve. Essa, para mim, foi a máxima. Isso aqui é pela Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. O que vai ter que falar de perícia? Né? E outro, diz algumas impropriedades. Tá? Em ações judiciais, a cópia do prontuário médico de exames complementares ou outra poderá ser liberada por autorização do paciente ou dever legal. Para quê? Basta, quando eu for nomeado perito, falar assim, gostaria que o assistente técnico trouxesse o prontuário ocupacional para o perito. Onde aprendi isso? Como diz, é ex-marido, né? Então, eu era assistente técnico, tá? De algumas empresas. O que eu fazia? Pegava o prontuário ocupacional, colocava no envelope, colocava confidencial à disposição do senhor perito judicial e mandava o advogado protocolar, juntar no processo. Depois de algumas vezes, o juiz percebeu. Então que o assistente técnico, na hora da perícia, leve esse prontuário para o perito. Por quê? Ele ficou com o saco cheio de pegar uns pacotes assim, né? E está nos autos do processo. E para mim era uma questão lógica. Se o assistente técnico leva lá, eu conto basta. E se o perito pedir, eu levo. Qual o problema? Precisa de autorização do paciente? Não, porque o perito está adstrito também ao sigilo naquilo que não interessa ao processo. Não? Olha, depois vem o médico da empresa, o médico responsável por qualquer programa de controle de saúde ocupacional da empresa e o médico participante do serviço profissional de engenharia e segurança e medicina do trabalho podem atuar como assistente técnico nos casos envolvendo a empresa contratante e ou seus assistentes, desde que observe os preceitos éticos. Qual que é o principal preceito ético? Você não pode ser perito do seu paciente. E o que é pior, no caso de médico do trabalho, ele tem 2 pacientes. Uma população de funcionários e a outra a empresa. Porque você é responsável pela população e pela saúde da empresa. Então, ambos são seus pacientes. Então, jamais você vai poder ser assistente técnico. A resolução, que inicialmente ela foi criada em 1998, a resolução 1488, ela é uma resolução extremamente importante para a medicina do trabalho, já que ela coloca alguns pontos fundamentais que são atributos da atividade médica do ponto de vista ético do Conselho Federal de Medicina. Então, tanto dos médicos do trabalho, quanto aqueles que têm uma relação com o trabalhador na assistência ou na sua relação com o trabalho, que pode ser de qualquer especialidade. Então, para isso, essa resolução, ela durou 20 anos, né? Então, ela durou até 2018, né? Tendo sido feito pequenas alterações no seu texto, mas, em seguida, ela já teve uma alteração em 2021, e depois, agora, mais uma em 2022, e imagino que devam ter próximas, e com criação de novos números de resolução. Por que eu trago esse ponto que é fundamental? Porque se a gente falar de Código de Ética Médica, que tem mais de 90 anos, 95 anos o Código de Ética Médica tem, nós tivemos 9 alterações do Código de Ética em 90 anos, uma a cada 10 anos. E a gente tem uma resolução que se alterou 7 vezes num período curto, né? De 98 para agora. O que torna cada momento temporal uma forma de interpretação e conduta a respeito daquilo que a gente tem hoje arquivado, que é o prontuário, o PCMSO, que fica lá por 20 anos, e as nossas condutas temporais. Se a gente falar de 2018 para cá, ou de 2017 para cá, passamos por 4 interpretações diferentes do mesmo texto. Por que eu trago isso? Porque a resolução que dita sobre essas questões de ética médica, da atuação do médico, faz-se sentido ter uma discussão ampla com as pessoas que atuam no dia a dia, com outras entidades, para que ela não fique em cada um dos pontos de discussão
distantes da prática médica, distantes do entendimento de interpretações que podem ser levadas. A gente tem hoje as dificuldades até de interpretação. Pega a Lei 8.203, quando se fala de acidente de trabalho, alguns acham que tem que ser quando tem só uma escoriação, outros dizem só quando tem afastamento, quando é que se faz. Até hoje existe uma discussão sobre um texto, né? Imagina um texto que se modifica com tanta fluidez como o que aconteceu na resolução. Bem, quando eu trago isso, é só por uma insegurança jurídica, uma insegurança maior para o médico com relação a essa questão temporal, de alterações em um curto espaço de tempo. Então, para isso, eu vou fazer alguns comentários, e aí eu não sei como que vai ser conduzido, eu vou falar, eu acho que fazer alguns comentários do artigo 3º, e aí deixar para o Potenza, de repente, contribuir e, de forma geral, e a gente trabalhar sobre a resolução. Mas observando essas alterações que aconteceram de 98 para cá, algumas, como a citada no artigo 3º pelo professor Mário Jorge, a gente vê nitidamente um retrocesso dessa interpretação. Porque, às vezes, quando a gente quer tentar identificar melhor dentro do documento, a gente acaba restringindo, ou seja, como foi citada a questão da suspeita, que se falava das doenças, de uma forma direta, das questões de saúde, incluiriam os acidentes, incluía as doenças do trabalho e as doenças profissionais. Agora, com esse texto, ele restringe e deixa mais dúvida para o médico, embora esse texto esteja já em outros lugares. Então, o texto anterior, que era lá da primeira resolução, aquela de 98, já estava muito claro, já estava abrangente, já estava bem, essa questão já estava resolvida. E o problema da palavra suspeita continua lá, né? Que é um problema, hoje, na questão, eu devo abrir na suspeita a CAT ou não devo abrir a CAT na suspeita? A gente sabe que existem problemas do ponto de vista de interpretações em diversas instituições. E aí, eu não quero trazer solução, mas sim uma reflexão sobre esse tema, e que talvez a gente precisasse ter uma solução justamente porque esse é um problema do ponto de vista institucional. Se eu abrir uma CAT na suspeita, a Previdência Social vai entender que aquilo é um acidente até que você solicite o cancelamento, que é um processo muito longo. Mas você pode, se você abrir na suspeita, colocar no campo observação, CAT aberta na suspeita. É uma possibilidade, né? E a mesma coisa, quando a gente fala de suspeita, num processo trabalhista ou no impacto no impacto de fins de FAP, quando se esse afastamento for superior a 15 dias, ele vai ter o direito estabelecido, todos aqueles vinculados aos benefícios previdenciários acidentários, no caso B91, 92, 93 e 94. Então, existe uma questão, e aí, claro que o Edu fica também à vontade de complementar, mas o que acontece? Neste momento, a Previdência, você tem essa dificuldade de abrir o processo e de ser julgado, às vezes o processo administrativo, dependendo da localidade, pode durar meses ou anos, né? E aí a dificuldade de cancelamento. Então, é uma questão mais administrativa do que na prática seria a melhor conduta, e eu entendo até a melhor conduta, na suspeita de alguma condição ligada ao trabalho, eu já iniciar um processo de investigação e sim concluir dentro de um prazo para que eu possa, sim, notificar. Isso já está se pressupõe isso claramente no artigo 21 lá da Lei 8.213, que fala justamente desculpa, 23, né? Eu acho que de quando você notifica a doença. Ou seja, quando você tem o diagnóstico, você tem neto, você vai notificar a Previdência Social nesses casos. Mas é um ponto importante, justamente porque o texto ele não trouxe mais segurança. A mudança desse texto, com essa escrita, ela não auxilia, e sim, talvez o texto anterior, já desde 1998, fosse mais adequado. Na parte de assessoria, eu acho que a gente realmente tem que ter uma regulamentação um pouquinho mais clara, né? Na verdade, foi feita essa revisão, só que essa revisão ela deixa muitas dúvidas, né? Como sempre deixou, né? Não mudou muito do que era antes, mas hoje é mais atuante. Então, assim, a gente tem que realmente, como o doutor Mário falou,
dar uma lapidada, né? E melhorar o quanto antes, porque, assim, existem controvérsias, né? Do que é preceitos éticos e do que é possível e do que não é possível fazer. E o próprio médico do trabalho, ele fica em dúvida, né? Isso eu acompanho e dou estágio monitorado lá, né, na clínica, e vários médicos que vão prestar prova de título, essas perguntas são constantes. Então... Essa especialidade médica foi criada por necessidade legal. Não foi uma necessidade de proteger saúde ou coisa parecida. É que quando as empresas estrangeiras vieram para cá, se instalaram, era já política deles na origem, tá certo? Tá? Fazer um trabalho de saúde ocupacional. Só que no Brasil não existia médico do trabalho. Tá? E aí foi criado, por necessidade de mercado, uma especialidade médica, chamada medicina do trabalho. O médico do trabalho está subordinado a quê? A Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho. Eu sou da geração que o médico do trabalho fez o curso de medicina do trabalho e tal, tinha um registro, uma carteira de medicina do trabalho emitida pelo Ministério do Trabalho. A que normas, a que regras eu estou subordinado como médico do trabalho? CLT. E, especificamente, normas regulamentadoras. E normas regulamentadoras não é só saúde ocupacional. Existe regulamentação própria, tá certo? Válida legalmente, que são as ANEELs. Ok? Então, a grande confusão é que nós estamos lidando com um tripé chamado Previdência Social, Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde. Cada um com competências próprias. E muitas vezes, no afã, nós não sabemos ao que, né, se relatar, a quem eu devo satisfação. Eu acho que cada macaco no seu galho. Foi dito aqui na resolução foi dito na mesa. Como é que faz na CAT e na suspeita? O que é CAT? É comunicação de acidente de trabalho. É instrumento da Previdência Social. Ele fala, você deve comunicar o acidente de trabalho em 24 horas, sob pena de multa. Ok? Aí você emite uma CAT na suspeita. Você está atribuindo responsabilidade a terceiros. Depois, conclui-se que não era doença ocupacional. Você faz uma retificação da CAT? Eu nunca ouvi falar de alguma empresa, algum médico, emitir uma retificadora. Agora no Ministério da Saúde, eu faço uma declaração de óbito. Tá? E eu não tenho uma causa de morte definida, aguardando o toxicológico. Chegou, envenenamento. Eu sou obrigado a emitir uma retificadora. Aquela declaração de óbito estava indefinida, a causa é envenenamento. Mas isso é Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fala, existem doenças de notificação compulsória. Inclusive acidente de trabalho. Só que isso é coisa do Ministério da Saúde. Ela tem um instrumento de notificação compulsória. Ela não fala para emitir CAT. E nem pode. Que é um documento previdenciário. Que serve para quê? Para solicitar um tipo de benefício. Tá certo? E segundo, caracterizar uma responsabilidade para a empresa. O que é? Fator acidentário previdenciário. O FAP. Ele vai ser punido. Agora, eu emiti uma na suspeita. O FAP vai mudar. Olha as consequências. O Ministério da Saúde fala, olha, tem que fazer notificação compulsória. E Secretaria de Saúde também. Mas que ela crie um instrumento de notificação. Não use a CAT. CAT tem outra finalidade. O Ministério do Trabalho, ele sim, é mais coerente. Ele falou, tem que ser notificado no Ministério do Trabalho. Mas ele não fala para emitir a CAT. O Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, ele fala, en passant, na suspeita emitir CAT. Tá? E eu acho que isso é invasão, tá, de competências e atribuições. E nós não podemos ser, como médicos, instrumentalizados. E precisamos nos educar. Talvez, né, aliás, esqueci de parabenizar os organizadores, eu acho bastante oportuno isso.
Poucas vezes, tá? Se discute isso no âmbito, tá? Deveria ser nacional, tá? Não como sentido de crítica, mas, como eu disse, análise e reflexão sobre o que nós estamos lidando. Quais são as consequências? Tá? E médico não pensa muito nas consequências, porque não foi treinado para isso. Né? Bem, sobre o artigo 6º, o professor trouxe aqui um ponto super importante que está falando sobre a questão de realizar o exame ocupacional, médico ocupacional com recurso à telemedicina sem o exame presencial do trabalhador. Acho que aqui a gente tem 2 pontos importantes e relevantes, tá? O primeiro deles está no entendimento da palavra exame médico ocupacional, tá? Então, quando a gente fala de, exemplo, norma regulamentadora número 7, para mim parece, e aí é a minha interpretação sobre esse ponto, e eu acredito que seja talvez a mais coerente, estou aberto aqui a opções, mas o exame médico ocupacional, aqueles da NR7, que são o exame admissional, periódico, demissional, mudança de risco, né? E retorno ao trabalho, nós estamos falando de exames médicos ocupacionais descritos E que filme você assistiu ontem? Emissão de ato. Bom? Que é esse documento que define os riscos a qual estão expostos o trabalhador acima do livro de ação ou previstos no PGR, e também aqueles exames que ele deve estar sendo executado com data e tudo mais, e também consigna se ele está apto para o trabalho. Aí, porque a norma NR7 define isso como o objetivo fim do exame médico ocupacional, aqueles 5 que nós citamos. Porém, quando a gente fala de Conselho Federal de Medicina, nos resta a dúvida se, como o professor Mário Jorge trouxe, se a gente está falando de uma forma mais ampla. Aqueles exames que eu não emito exame médico ocupacional de avaliação de funcionalidade, entre outras questões, eles também estariam submetidos a esse critério de não poder realizar o exame presencial, ponto de vista porque a interpretação aqui não deixa claro para que nós médicos possamos atuar, certo? E também delimita algo que a própria resolução de telemedicina permite. A gente sabe que muitas questões dessas a gente teve possibilidade de agir, né? Principalmente na definição, se a pessoa pode ou não atuar durante o período de Covid, entre outras condições, foram definidas por telemedicina, não só por uma questão de exceção, mas também porque foi viável na maior parte dos casos, principalmente porque sempre existiu, e é uma prerrogativa da resolução de telemedicina, que esse paciente vai poder ter o seu exame físico presencial e, com sinais de alerta, você encaminha ele para o pronto-socorro. E aí tem um componente ocupacional quando você define se ele vai ficar de quarentena em casa ou se ele vai poder executar as atividades à distância do seu trabalho em modelo home office, né? Então, existe uma questão muito mais ampla que a gente pode estar aqui. Por isso que é muito importante, toda vez que a gente é mais restritivo, a gente cria mais problemas para a atuação do médico do trabalho. Esse é um caso em que, quando a gente coloca que em nenhuma hipótese eu posso realizar um exame sem exame presencial, eu crio mais uma situação para ser resolvida do ponto de vista da exceção, como é o que é citado no artigo número 7. Mas antes de chegar para o artigo número 7, é importante a gente lembrar alguma coisa, alguns pontos. Quando a gente fala de exame admissional, exame de retorno ao trabalho, exame demissional, claramente a gente tem o entendimento de que o objetivo fim é a aptidão para o trabalho, né? Eu preciso realmente consignar essa aptidão para o trabalho porque eu tenho uma pessoa que vai entrar para uma atividade que ele não está exercendo ou vai sair de uma atividade dessa empresa e ele deve ser colocado no mercado de trabalho nas mesmas condições e normalmente devem ser melhores, porque ele desenvolve competências nas suas atividades e, portanto, ele tem aptidão para o trabalho. Mas quando a gente fala de exame periódico, a própria NR7 pressupõe aptidão, né? Então, por que eu trago esse ponto? Então, existe uma presunção de aptidão. Quando eu falo presunção, eu não estou dizendo que não existem exceções. Existem trabalhadores que estão em condições que
estão lá no desespero que já não tem como atuar, vão ter exames complementares que você vai detectar que existe a necessidade de afastar ele do trabalho, existem várias condições, mas existe uma presunção de aptidão. Por que existe presunção de aptidão? Porque a gente não tem que fazer o exame no horário de trabalho, no dia que ele está trabalhando, então existe uma presunção de que ele está trabalhando para ir lá fazer um exame periódico. Então, essa aptidão é presumida. Então, não faz sentido quando a gente usa os critérios de vigilância médica, e aí é uma questão que não está ligada à resolução do Conselho Federal de Medicina, mas sim porque o exame médico ocupacional, quando a gente fala exame periódico, se a gente pressupõe a aptidão e ele vai fazer um exame ocupacional para emitir um ASO, a gente esquece tudo que a gente é como médico do trabalho, que é fazer vigilância médica, vigilância de saúde, que é orientar o trabalhador, que é reduzir o risco de exposição, que é fazer outras coisas que são fundamentais nesse exame periódico. E aí a gente cria um mercado que existem, é claro, aí separando, e aí provavelmente o Alexandre vai fazer a defesa dele, mas de empresas onde a gente vai lá para fazer o óbvio. Porque pressupõe a aptidão quando ele vai fazer exame periódico, né? Então ele vai fazer o óbvio lá, tá? Então, esse é um ponto. Eu não estou dizendo que ele não vai sair sem um atestado para a Previdência Social, ou ele não vai ser orientado para fazer mudança no posto de trabalho, ou ele não sai com exames de rotina, monitoramento da pressão arterial, ou impedido por um trabalho em altura. Vocês veem que não existe um on e off, não um plug de luz, onde é apto e inapto. Existem condições diversas de condutas após um exame periódico que devem ser consideradas. É claro que isso não é para tirar a obrigatoriedade, pelo contrário, é para manter. Mas aí, sim, é o ponto que eu gostaria de dizer, que falha uma resolução dessa, que é tão importante, que ela existe há tantos anos, é em trabalhar o conteúdo do exame médico ocupacional. E quando a gente delimita o conteúdo médico ocupacional apenas com a preocupação, a maior preocupação do exame físico presencial, a gente esquece tudo isso, que é orientação, que é aconselhamento, que é definição se vai para a previdência, se é, inclusive, para dizer que eu tenho que fazer exame presencial em uma infinidade e provavelmente, praticamente, todas as condições em que as pessoas estão expostas a risco. Como um exemplo, pode ser. E aí, esse é o ponto que a gente traz a reflexão do artigo 6º. Já no artigo 7º, e aí a gente tem um problema, porque a gente quer delimitar demais o uso de soluções, né, possíveis que o médico do trabalho pode fazer quando a gente fala de telemedicina. E aí, esse artigo 7, ele tem vários problemas que impactam aqui no dia a dia. Não porque ele está dando uma solução, não, é porque ele está excluindo todas as outras possíveis soluções que o médico do trabalho poderia utilizar, né? Então, assim, essa pode ser uma solução, mas ela ainda é uma solução, vou dizer, das mais complicadas, inclusive porque fere muitos aspectos. Quando a gente fala da própria resolução de telemedicina do Conselho Federal de Medicina, ela diz que ela só atua na descrição do território brasileiro. Como que a gente pode colocar esse ponto? E uma consulta internacional já foi termo de consulta de parecer mais de uma vez no Conselho Federal de Medicina e no Conselho, e eu vi um parecer muito interessante do Conselho Regional do Pará, em que o conselheiro falou o seguinte: a gente não pode, a gente deve se atentar aos critérios, inclusive, de outros países, né? Ou seja, eu não posso arbitrar, e nem o Conselho Federal de Medicina pode arbitrar, sobre regras sanitárias de exercício da profissão de outro país. E a gente não conhece como que é a atuação dos outros países. Então, existem várias possibilidades, e quando eu estou trazendo essas possibilidades, não é porque elas devem ser universalmente aplicadas, mas poderiam ser de opção para o melhor conduta sob risco e avaliação do médico do trabalho no exercício da medicina, e a gente tentar delimitar. Quando possível, esta citada poderia ser uma. Quando possível, um exame em outro país em que o médico faz e eu complemento por telemedicina, com ASO, com documentação bilíngue ou com tradução. Eu posso, por exemplo, fazer somente a telemedicina ou somente a avaliação por outro profissional, chancelada pelo médico. E aí essa abertura que o conselho poderia discutir mais amplamente com os médicos para que isso pudesse ser avaliado
como opções para o médico, e talvez o médico deva tomar essa decisão na sua realidade, né? Nos riscos especificados, no tipo de país, se é um país de língua portuguesa, não é, etc. Então, eu acho que eu já falei demais, mas, então, é esse problema. E existe mais um outro agravante, porque quando você vai... Eu estou atendendo um paciente, o paciente se sente acomedido de uma... Sim, eu fui maltratado, o atendimento foi ruim, eu tenho uma queixa, eu quero abrir um processo, uma sindicância contra esse médico. Se ele está em outro país, o próprio processo de sindicância do Conselho Federal de Medicina diz que o processo é na descrição. Mas qual a descrição internacional que eu não conheço do Conselho Federal de Medicina? Então, existe um número de situações complexas para que a gente possa resolver isso. Não é simples, tá? Ok. A Cátia, ela tem um tom que a gente sempre viu e aprendeu preventivo, né? Só que hoje ela está com um tom punitivo, né? Isso é muito complicado para o médico do trabalho, né? E aí ele fica naquele impasse, porque ele foi contratado pela empresa e, de repente, ele abre uma CAT que talvez não tenha uma necessidade, né? E não foi feita uma APR, que a gente fala, pela segurança, ou não foi olhado nexo causal com a atividade laboral, enfim. Eu já estou falando de doença ocupacional, fuge um pouquinho, mas eu acho que o senhor foi bem feliz em falar com relação à CAT. Com relação ao que o Xará falou aí, eu acho que ele falou tudo, com muito conteúdo. Mais uma vez, não sendo redundante, não deixou nada quase para eu falar, né? Mas, assim, o que eu posso falar é que, na prática, ela é diferente, né? De tudo que ele falou aí, na prática, ela é diferente. Por quê? Quando a gente vai fazer uma teleinterconsulta com um país, seja lá, vamos dizer, o mais fácil possível, Portugal, que é a mesma língua, mas aí você tem um fuso horário. E aí, como que você vai contratar um médico para fazer com 5 horas de diferença, fazer à noite, enfim. Né? Na prática, fica difícil. A gente sente essa dificuldade para fazer a nível Brasil, né, com a rede credenciada, né, porque, assim, a gente tem que falar com os colegas e assim, existem estados que interpretam algumas ações diferentes das que a gente interpreta, ou enfim, por quê? Porque a resolução ela não é clara, né? A gente tem várias interpretações e continua isso há 20 anos, vindo para cá, e a gente não vê uma definição clara. E isso, cada vez mais, confunde o médico do trabalho e deixa a gente à mercê, né, de dizer assim, olha, prestadora de serviço não serve, não faz exame adequado, ou não faz... Mas, assim, a gente criou lá, eu posso falar da minha clínica, um protocolo de atendimento onde a gente envia para toda a rede credenciada a nível Brasil para tentar balizar e tentar fazer o que se faz necessário. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade de interpretação. Pode parecer estranho, mas é verdade, né? Então, assim, eu acho que, como o Alex falou, né, um caminho sem volta. Eu também entendo isso, como o Dr. Mário Jorge falou, como o Edu falou, mas eu acho que a coisa tem que ser um pouco mais lapidada. Tem chegado aqui algumas perguntas, eu vou filtrar um pouquinho. Essa é bem constante, que é a situação do médico perito com não médicos nas perícias judiciais. Como diz o Alex, foge um pouquinho, mas eles querem ouvir a sua opinião, doutor Mário. Bom, normalmente nós médicos fazemos perícia médica, certo? Única exceção, eventualmente, é a perícia ambiental, que pode ser feita pelo engenheiro de segurança, ok? Isso de acordo com a legislação. Mas perícia médica, tá, só pode ser feito por médico. Portanto, tá, o assistente técnico, que tem todas as prerrogativas e as competências de um perito judicial, tá, então, para acompanhar uma perícia médica, tem que ser médico. O único reparo, que eu fiz um comentário, não é na hora da perícia que o senhor vai suspender a perícia. Na hora da aceitação da perícia, já faz uma petição junto ao juízo que, para assistente técnico, para acompanhar a perícia médica, ele tem que ser médico. Tá? E falar que isso é uma questão ética, tá? E você não pode abrir mão. Isso o juiz vai entender perfeitamente. Mais alguma pergunta presencial aqui?
Então, faz seu comentário, faz aí agora. Não é sobre esse assunto, não. Pode fazer. Tá. Então, eu vou tentar passar para o artigo 8 para a gente finalizar. Os demais, eu acho que a gente, até mesmo o 8, a gente vê muito da relação do médico do trabalho com a perícia, tá? É interessante delimitar, mas às vezes a gente extrapola. Mesmo na versão ainda de 1998, isso era citado. Porém, o que é citado no artigo 8, que é o mesmo ponto de vista do que eu já comentei anteriormente, a resolução ela tem que trazer alguma novidade para nortear o médico, né? O artigo número 8 foi incorporado de alguma coisa que não precisava, né? Se já tem 2 resoluções que tratam desse tema e já está escrito muito claramente que o diretor que vai assumir a responsabilidade, ele tem que ter especialidade, eu não preciso trazer de novo nessa resolução. Por quê? Porque se eu revisar lá atrás, vou ter que revisar pela 8ª vez a resolução aqui de um tema que já está descrito em outra resolução do Conselho Federal de Medicina, então não faz o menor sentido estar citado. Porém, faria sentido se aquela delimitasse um pouco o ponto de vista que auxiliaria os médicos. Qual é o problema dos médicos do trabalho hoje com relação a esse item que está citado aqui? Que é eu ter empresas terceirizadas que contratam médicos coordenadores de programas que não estão lá presencialmente e que você não tem o contato deles. Você não pode discutir um caso. E, às vezes, você não tem nem o médico, que às vezes é um recém-formado, para você discutir o caso, porque não, é o telefone da clínica. Tá bom, a pergunta é o seguinte, o telefone da clínica, se eu ligar, o médico está lá para falar comigo? Não está. E aí a gente tem um problema. Então, ela trouxe uma questão boa do ponto de vista de estar-se presente, lá em cima, quando fala de trazer o médico, mas poderia agregar mais com relação a essas empresas terceirizadas, quando a gente... Não é nem a terceirizada, porque terceirizado tem muitas que fazem um serviço sensacional, mas às vezes se demanda de um exame em outra cidade, muito longínqua, quando você tem 1 ou 2 oportunidades de clínicas para prestar esse serviço, e você, às vezes, você não consegue, ou seja, é um quarteirizado desse processo. Você vê como fica muito difícil de você garantir qualidade, demanda muito de seriedade de quem faz auditoria presencial ou documental, fotográfico dessas instituições. Então, por isso que, frisando, seria muito importante se a norma, se essa resolução tivesse sido discutida junto com a ANANT e outras instituições, para que ela tivesse mais uma cara de delimitar, não é nem delimitar, mas assim, definir mais um pouco de conteúdo do exame ocupacional, né? E aí, eu não preciso ficar cerceando a autonomia médica, como o professor falou, colocando, o exame expatriado tem que ser desse jeito, o exame físico tem que ser presencial. Mas se eu delimito qual é o conteúdo do exame ocupacional, eu restringo outros problemas do médico. Empresa que tem 80 exames admissionais periódicos numa manhã em uma clínica. Sabe? O tempo de consulta é adequado para fazer certas avaliações que eu preciso fazer. Eu colocar a questão da orientação, e não é só emitir um ASO, eu preciso fazer outras coisas, principalmente no exame periódico. Então, acho que trabalhar mais o conteúdo, contribuir, essa resolução seria muito mais favorável para o médico do trabalho, né, que simplesmente delimitar, proibir, trazer discurso de medo, trazer discurso de questões redundantes, né, que geram mais conflitos com outras resoluções e até mesmo com o código de ética, como o professor Mário comentou.